qual o problema que a gente quer resolver aqui? É isso aí. Né? O que a gente está conversando, está falando tudo isso para resolver o quê? Né? Porque fala, não, mas a gente está... E isso é muito comum na nossa área. Muito. Principalmente quando envolve TI e negócio. Não, a gente está discutindo como integrar o sistema tal, se passa para... Não, gente. Qual é o problema que a gente quer resolver? Não é esse o problema, esse é o meio. Exato. Qual é o problema que a gente quer resolver? Não, eu quero eu quero resolver o problema do reembolso do cara quando ele entra pelo aplicativo. Aí a gente está falando de qual o problema que está sendo resolvido. Né? Porque geralmente a gente se perde nesse... O time técnico ele tem essa tendência. Não, eu tenho que resolver a integração do servidor. Não, cara. Esse não é o problema, esse é o meio. Exato. É porque o cérebro humano ele precisa generalizar para guardar, né? Porque senão é muito detalhe para guardar. Exato. Então, acho que quando você faz essa pergunta, você exercita, né, o time ali para, vamos voltar lá, né? Vamos voltar aos detalhes, né? E um monte de hipótese que ficou lá no começo de outras possíveis soluções que a gente esqueceu porque está só tentando resolver o ponto A e o ponto B. Né? Porque vai muito no como, né? Como resolver, o cara é muito bom. O cara vai lá, sabe muita coisa para resolver. Porque a maior parte de tudo, por exemplo, todo arquiteto veio do técnico. Seja de infra, seja de dev, seja o que for, sempre veio do técnico. O cara sempre foi hands-on, mão na massa ali mesmo. E o cara traz isso com ele. Com o tempo de maturidade, ele vai conseguindo evoluir, ganhar, vai evoluindo. Sim, mas ainda tem essa veia. E o cara indo pro como dele ali, ele começa a dar vamos fazer assim. Calma, peraí, vamos lá, volta agora. Para que serve tudo isso? Por que a gente vai fazer tudo isso aí? Vamos lá. Exato. Vamos voltar para, como você disse, né? Vamos voltar para por que vai fazer isso? Então, tem que focar realmente no problema para poder resolver. E essa pergunta se aplica ao Loquim, né? Com certeza. Porque aí você vai perguntar, mas por que a gente vai contratar esse cara? Isso se justifica? E aí entra uma coisa que a gente fala muito pouco até no dia a dia de operação técnica. Qual o plano de negócio? O que isso resolve do ponto de vista de negócio? Qual o retorno que isso vai dar? Em quanto tempo? Porque aí... Acho que a lição do episódio não significa que você ter um Loquim ou ter uma arquitetura perfeita, agnóstica, é o caminho certo ou errado. O caminho certo é aquele que dá resultado para a companhia. É o valor de negócio. Né? Então a gente tem que entender o valor de negócio, quanto aquilo é importante para a empresa, quanto vai dar de retorno para ver quanto eu consigo investir com a arquitetura. Né? E aí a gente acaba permeando também um problema que as empresas vivem, que muitas vezes faz porque eu quero. Exato. Não é um negócio orientado a resultado, de fato. Não tem indicadores, não tem um estudo, né? Toda aquela parte dos episódios que a gente falou sobre ágil aqui, de fazer o discovery, de entender a dor do cliente, de ver como é que a gente vai resolver, qual que é o retorno esperado, né? Então, se você não faz esse caminho, aí você não sabe justificar quanto você também pode investir, né? Então... É isso mesmo.